Bom dia, terceiro ano. Tudo bom? Já chegamos na quarta-feira, metade da semana já, hein? Passou rápido, né? Pois é. E hoje, melhor ainda, porque nós temos daqui a pouquinho aula online. Já estão prontos? Tomara! Ó, já tomei meu banho, já tomei meu café da manhã, já tô prontinha. Vocês, espero que também, né? Já tenham recortado o material complementar da atividade pra gente fazer, que daqui a pouco eu vou começar a fazer as chamadas de vídeo, certo? Mas antes, vamos agradecer a Deus, né? Como na nossa sala, todo dia antes da gente iniciar a aula, a gente faz a nossa oração, não é? E aqui também não vai ser diferente. Como todos os dias nós temos agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesses dias, que não têm sido fáceis, mas têm sido possíveis de passar, porque Deus está conosco. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Continue protegendo a nossa casa e a nossa família. Nos livre de todo o mal. Amém. Vamos lá. Hoje, então, no nosso cronograma, temos aula online de matemática, aula de língua portuguesa e aula de geografia. A aula de língua portuguesa, nós vamos continuar falando sobre o L, o uso do L e o LH, ortografia. Então, às vezes, por exemplo, naquela atividade anterior, tem palavras que não dá para confundir, que é muito fácil, a pronúncia e a escrita são diferentes. Por exemplo, bola não é bolha, galo não é galho. O menininho do texto confundiu, né? Mas essa pronúncia não dá tanto para poder ter dúvidas. Mas existem palavras que, quando a gente vai pronunciar, a gente fica com dúvida. Será que ela é escrita com L ou com LH? Né? Será que escreve com LI ou LH? Vamos então relembrar a família da letra L. Eu escrevi aqui para vocês. A família do L é Lá, Lé, Li, Ló, Lu. E a família do LH? A família do LH é Lhá, Lhé, Li, Lhó, Lhu. Tá vendo quando a gente vai falar o Li, se confunde com Li? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Será que a gente usa Li, LH ou LI? Essa, às vezes, dá algumas dúvidas mesmo. Então, hoje a gente vai saber se usa a palavra escrita com LH ou LI. Primeira dica que eu já vou dar para vocês é uma dica sensacional. Por quê? Porque a gente só aprende a escrever corretamente lendo. Quanto mais você lê, melhor você escreve e melhor você fala. Você fala menos errado e escreve menos errado. Porque o cérebro da gente tem uma área que chama memória fotográfica, que armazena todas as palavras que a gente vai lendo. Então, quanto mais a gente lê, mais palavras são armazenadas. E quando a gente fica com dúvida, se a gente não lembrar a regra, a memória fotográfica da gente nos lembra como que aquela palavra é escrita. Então, a primeira dica é: leiam muito. Não tenham preguiça de ler. Aquela criança, aquele aluno, aquela pessoa, aquele adulto que lê muito, ele escreve e fala muito bem, sem erros, com poucos erros às vezes, porque ninguém é perfeito sem erros, né? Agora, aquela criança, aquele aluno, aquele adulto que não gosta de ler, que tem preguiça de ler, esse tem a tendência a escrever errado e falar errado. Por quê? Porque não exercitou a leitura, né? Então, a minha primeira dica para vocês é: exercitem a leitura. Peguem gosto pela leitura e leiam cada vez mais. Quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão falar, mais correto vocês vão escrever e mais vocês vão se encantar pela leitura. Vocês vão ter vontade de ler cada vez mais. Então, eu vou falar hoje algumas palavras que geram dúvidas e vou falar também a regra para a gente saber se escreve essa palavra com LH ou LI. Por exemplo, vou dar um exemplo de Marília. Marília. Marília
a palavra certa é escrita com L-I, Marília. Mas aí, quando a gente fala, parece que você falou com L-H, Marília, né? Marília, Marília. Porque ninguém fala Marília, Marília. Então, quando eu falo rápido, Marília. Aí parece que falou Marília, mas a gente escreve Marília. Outro exemplo. Família. Família também escreve com L-I, mas quando a gente fala rápido, família. Família. A gente fala como se fosse escrito com L-H, mas escreve com L-I. Vou dar outro exemplo. Maurílio. Maurílio. Aí quando a gente fala rápido, Maurílio. Maurílio. Tá vendo? Eu tenho certeza que a memória fotográfica de vocês já estão acusando aí, ó, quando a gente vê uma palavra. Eu tinha uma colega da faculdade que ela falava assim, pra gente saber se é com LH ou com LI, é só a gente escrever a palavra com LH. Se ficou feio, tá errado. Mas não, tem uma regra. Isso era ela que falava isso. Vamos para a próxima. Milho. Milho é com LH. Mas quando a gente fala milho, parece que a gente falou milho. Vou comprar um milho ali na feira, né? Ó, a memória fotográfica de vocês já deve estar acusando que milho não escreve assim. Milho é com H, não é? Então, essas palavras, família, milho, maurílio, todas geram dúvidas. Tem uma regrinha para você saber se a palavra é escrita com LH ou com LI. Geralmente, quando tem essa dúvida, por exemplo, família. Família. Família escreve com L-I, né? L-I, família. Então, sempre que a palavra for escrita com L-I, geralmente, a sílaba anterior da dúvida, se é com L-I ou com L-H, vai ter acento. Vai ser acentuada a sílaba. Olha que legal. Então, família tem acento na sílaba anterior. Então, é com L, não é com LH. É L-I, família. Olha outro exemplo que fica claro. Marília. Marília. Aonde que gera a dúvida? Se Marília é com L-I ou se Marília é com LH. Então, eu olho a sílaba anterior. A sílaba anterior tem acento agudo. Então, é com L. L-I, Marília. Maurílio. Do mesmo jeito. Onde gera a dúvida? Se a palavra é com L, I ou se é com LH. Aí eu olho para a sílaba anterior. A sílaba anterior tem acento agudo. Então, Maurílio é com L. Então, quando não tem acento na sílaba anterior, aí eu escrevo com LH. Por exemplo, milho. Milho. Aí onde gera a dúvida? Aqui se é LH ou se é LI. Milho ou milho. Aí eu olho para a sílaba anterior. Não tem acento, é com LH. Se a sílaba anterior não tem acento, eu escrevo com LH. Se a sílaba anterior tem acento, eu escrevo com LI. Então, essa é a regra para você saber se você escreve a palavra com LI ou com LH. Se a sílaba anterior for acentuada, vai ser escrita com LI. Se a sílaba anterior à dúvida não for acentuada, ela é escrita com LH. Tá bom? E a outra dica que eu dei, que é a melhor de todas, leiam. Leiam muito para armazenar muitas palavras na memória fotográfica do cérebro de vocês. Assim vocês sempre vão acertar como escrever e como falar. Nunca vão errar. Certo? Aí a atividade vai ter para acrescentar o H nas palavras. Por exemplo, pala vai virar palha. Cala com H vai ser calha. E assim você vai fazer. Aí depois falou, agora escolha 2 pares da atividade anterior e escreva uma frase com cada uma delas. Então, você vai escolher 2 pares. Por exemplo, se você escolher fala e falha, aí você faz uma frase com fala, uma com falha. Depois você escolhe mais um par. Fila e filha, por exemplo. Aí você escreve uma frase com filha e uma frase com filha. Uma com fila e uma com filha, tá? Então, são 4 frases que você vai escolher 2 pares
de palavras da atividade anterior para fazer as frases. Aqui nessa próxima página vai ter: leia as palavras em voz alta, observando as sílabas em destaque em cada grupo. A coluna A, ó, tem Mobília, Amélia e Maurílio, todas escritas com LI. Você vai ver que a sílaba anterior tem acento. Você olha direitinho quando você for fazer essa atividade. A coluna B, todas as palavras são escritas com LH. Fornalha, calha e milho. A sílaba anterior ao L não tem acento. Então, são escritas com LH. A pronúncia delas, o final das palavras, a pronúncia final das palavras, tanto da coluna A quanto da coluna B, são parecidos. Mobília, fornalha, Amélia, calha, Maurílio, milho. Então, a pronúncia das palavras da coluna A e da coluna B, do final das palavras, a pronúncia final das palavras da coluna A e a pronúncia final das palavras da coluna B são parecidas, mas o significado das palavras não são. É só a pronúncia que se parecem. E o que elas têm de diferente aqui, além do significado? A coluna A nos trouxe palavras escritas com LI, e mostrando que a regra vale, que as palavras que são escritas com LI, a sílaba anterior ao L tem acento. E a coluna B trouxe palavras escritas com LH, também mostrando que a regra tem totalmente sentido e valor. As sílabas anteriores ao LH não têm acento. Aí você faz essa atividade, aqui tem umas palavras para encontrar, tem essa regra que eu acabei de falar, para vocês poderem ler, leiam direitinho. Faça a atividade com bastante atenção, dúvidas é só me chamar, que a gente vai responder, tá bom? E depois da aula de português, vai ter a aula de geografia. A aula de geografia, nós estamos falando sobre paisagens, e vai falar sobre a ação da natureza nas paisagens. Nós já estudamos que os seres humanos, eles modificam, eles transformam as paisagens. Só que dessa vez, o livro vai trazer ações da natureza que modificam as paisagens. Ações naturais que também modificam as paisagens. Um exemplo dessas ações naturais que o livro vai trazer é o assoreamento dos rios. O assoreamento dos rios é um processo de muitos anos, ele é longo, ele é demorado. Todos os objetos que a chuva arrasta para as margens dos rios e vai entulhando dentro dos rios, no fundo dos rios, diminuindo a profundidade dos rios, ou na mata ciliar, que é a mata em volta dos rios. Mas o livro também vai nos mostrar que a ação do homem também pode acelerar esse processo natural, que demoraria anos. Mas o ser humano também, ele pode acelerar o processo natural. Vou mostrar para vocês aqui no livro. Deixa eu pegar meu livro aqui para vocês verem. Aí aqui vai mostrar o processo natural das águas das chuvas e o assoreamento. Aí vocês leiam direitinho e assistam a videoaula. Aí aqui vai falar da ação humana para acelerar esse processo do assoreamento, por exemplo. Como o homem pode acelerar esse processo? O homem pode retirar a madeira da mata ciliar, que é a mata que cobre os rios. O homem pode jogar lixo nos rios, o que acelera o assoreamento dos rios. Isso vai fazer com que a vegetação fique, com que o solo e a vegetação fiquem completamente desprotegidos. Quando ele arranca as árvores da mata ciliar são como os cílios dos rios, serve para filtrar, para segurar a sujeira. Mas se o ser humano vai lá e joga a sujeira lá dentro da mata, lá dentro do rio, acelera o assoreamento. E qual a consequência do assoreamento? As enchentes, formação de bancos de areia nos rios, o que diminui a profundidade dos rios. Então, essa seria uma ação natural, que a natureza por si só se encarregaria de fazer, demoraria anos. Mas aí quando vem o ser humano e coloca a mãozinha,
para fazer o mal, né? Porque não é coisa boa, a gente faz muita coisa boa, mas também tem muita coisa errada. E aí vai e retira a madeira das árvores, retira a vegetação da beira dos rios, joga lixo nos rios, na beira das matas do rio. Tudo isso acelera o processo do assoreamento dos rios, dos lagos. Então, vocês vão ler sobre isso no livro e assistam a videoaula. E é isso. Daqui a pouco eu já vou fazer a chamada de vídeo, os grupos já estão montados. Se preparem, organizem o material e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ah, gente, manda a foto com a mamãe, por favor, até amanhã no máximo, tá? A foto com a mamãe pra gente poder fazer uma homenagem bem legal do Dia das Mães. Então é isso, até daqui a pouco, já vou chamar vocês no vídeo, tá bom? Beijo!